tarde, estamos começando Mulheres Poderosas, aqui conosco, de volta, nosso querido amigo Tiago Bechara, que é escritor, poeta, cantor, ator, entre outras coisinhas que depois ele conta pra gente, porque se eu for ler o currículo do garoto, eu vou passar a tarde toda. Não há o que ele não faça. Da outra vez abriu o programa e ele disse que eu era exagerada, né? Dizendo que ele só não pilotava avião e não cozinhava, mas agora ele já fez curso de culinária. Próxima vez eu vou só tirar não pilota avião. A próxima vez que eu vier, que eu espero que haja muitas outras vezes, eu já vou estar com o meu brevet. Tá? Já vai estar pilotando. Eu prometo. Você duvida? Eu prometo. Alguém duvida? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem? A semana foi boa? Ótimo. Nossa, então beijou. Lembra a semana passada aqui? Até o convidado disse, vê se beija essa semana. Pelo ótima dela, acho que passou a semana beijando, né? Não é possível, né? Esse ótimo dela não é? Esse ótimo foi up. Aliás, vocês duas estão Foi up. irritantemente lindas. Olha, corta pra gente aqui, põe as duas aí, põe a dupla, Olha assim, aí. as duas de preto, vamos mostrar Um aqui, ó. escândalo. Preto e dourado. Preto e dourado. Né? A gente resolveu fazer estilos Loiras. sem combinar as louras fatais de preto lindo. hoje, né? Tá lindo. Poderosas. Poderosas. E sem combinar, né? Combinar. Bom, nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Tiago, bater um papo gostoso sobre uma diversidade de assuntos, né? E saber das novidades, porque tem um livro chegando por aí logo no mês de julho. Conta tudo, Tiago. Esse livro, ele é o resultado de 10 anos de poesia feita de forma aleatória. Feita de forma não sistemática. No nosso último papo, a gente conversou sobre a minha metodologia caótica de trabalho. Desde que eu publiquei o Encenações, em 2004, que foi meu segundo livro, eu venho escrevendo poesias paralelamente aos outros trabalhos. E esse livro é uma antologia com a reunião de todos os poemas que eu escrevi, os que salvaram, evidentemente, porque muita coisa vai pra lixeira. Desde os 11 anos. Desde os 17 esse. E ontem eu recebi um e-mail do meu editor, o Eduardo Lacerda, porque esse livro vai sair em meados de julho, pela editora Patuá. E o Eduardo me mandou um e-mail desesperado dizendo assim: Tiago, para tirar o ISBN, eu preciso do título do livro. E eu pergunto para você, Cláudia Reis, e para você, Silvia Cancherini, qual é o título do livro? Lançado o concurso aqui, qual é o título do livro? Segundo concurso, a gente já tem um combinado que a gente vai soltar aqui no ar já, mas né? é engraçado, porque a gente Qual é o título Qual do é? livro? Aliás, são 6 livros já publicados, Thiago. Vamos fazer uma Eu retrospectiva tenho, na para verdade, quem... uns 7, 8 títulos diferentes. Sabe o que me ocorreu agora? O A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, começa com uma lista de títulos. Eu podia fazer isso, não podia? Na dúvida, colocar todos. O que vocês acham? Olha, se algum dia escrever um livro, eu vou ter essa dificuldade também, né? Eu acho a parte mais difícil Eu podia. é escolher um título, porque na realidade o que vem me acontecendo com os meus trabalhos é uma forma muito orgânica, os títulos vão surgindo, vão acontecendo de modo assim inevitável. Tem que ser isso, fechou o conceito. E com esse livro eu sabia que a linha mestra que permeia os poemas todos é a coisa da minha memória afetiva, da minha relação com a cidade interiorana de Ribeirão Claro, que é a cidade do Carlos Paraná, que é esse compositor que eu biografei. Tem a ver com a questão onírica do jovem, fala de amores, fala de natureza, fala de plantas, de animais, mas eu acho que a questão da cidade de interior, da dinâmica da cidade de interior, está muito permeada aí. Então, me ocorreu chamar o livro de Literatura de Quintal. Porque a despretensão que esse título traz, eu gosto de coisas despretensiosas, porque eu acho que literatura não tem que ser tratada com misticismo. Se você gosta de coisas despretensiosas, põe o título sem nome. Sem nome, Sem nome. vírgula, reticências. Reticência, sem nome. Tá aí, O livro sem nome. o livro sem nome. Né? Dê o nome você mesmo, de acordo Aliás, com os teus sentimentos em relação a ele. Vamos falar um pouco dos trabalhos que você já tem Vamos, publicados, você vai que fazer hoje a a gente retrospectiva. ganhou aqui, né? Luiz Carlos Paraná, o Boêmio do Leite. É a isso aí. biografia de Luiz Carlos Paraná.
Isso é um trabalho que me dá um orgulho imenso. Toda vez que eu posso, eu o apresento e falo sobre ele, porque, como eu já disse, é um trabalho que leva a cabo os meus aprendizados com a questão da memória e principalmente no gênero biográfico. E me estimulou, me desafiou, porque na realidade, ao contrário das minhas outras biografias, que é a cantora Cida Moreira e a Imara Reis, eu estou trabalhando com uma personagem já falecida. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar a biografia do Carlos Paraná, ele já estava morto fazia 40 anos. Foram 3 anos de pesquisa, enfim. Então, eu tive um outro tipo de metodologia e de busca pela informação. Acho que é mais fácil fazer a biografia de alguém que não está mais presente? Acho que não. Pela facilidade... Pelo empenho da pesquisa. Exatamente, porque há muitos detalhes de ordem psíquica da personagem que você tem que inferir ou então buscar por meio de pessoas que o conheceram e que têm essas informações, mas nunca vai ser um dado em primeira mão. Porque na realidade a memória dessas pessoas também não deixa de ser uma recriação feita a partir do momento em que elas estão rememorando. Aliás, isso é uma das questões primordiais quando a gente trabalha com a questão da memória, né? Saber ter sempre a consciência de que memória definitivamente não é algo do passado. Ela diz respeito ao passado, mas ela é sempre produzida no presente. Então tem sim uma dificuldade maior nesse sentido e por outro lado facilidades. Assim como fazer a biografia de alguém vivo também tem as suas peculiaridades e também não é um trabalho simples. Qual é a diferença? Me dá um exemplo de uma pessoa... Eu acho que a própria presença da pessoa, de certa maneira, requer um cuidado da parte do pesquisador, do biógrafo, do escritor, porque afinal de contas você está lidando com a vida dessa pessoa e ela está ali presente. Quer dizer, não se trata de você se intimidar ou se cercear por conta dessa opinião, mas de uma maneira ou de outra é a vida dela e você tem que respeitar. Não quer dizer que trabalhando com uma pessoa falecida eu não o respeite. Mas eu tenho um outro tipo de liberdade de pesquisa que me permite me aprofundar em determinadas questões, até porque eu não tenho nem como saber o que essa personagem gostaria ou não que eu me aprofundasse. Então tem até uma história engraçada que eu conto na abertura do livro do Carlos Paraná, que foi o seguinte: assim que eu decidi, que eu entendi que eu fui escolhido para fazer essa biografia, porque tem muito isso também, de você ter o trabalho de perceber que isso tem que acontecer na sua vida. Quando eu tomei essa consciência, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao cemitério lá em Ribeirão Claro para levar um lero com o cara, entendeu? E eu levei esse lero. Eu cheguei no túmulo dele, fiz a minha oração, fechei os meus olhos muito respeitosamente, depois eu subi em cima do mármore do túmulo, olhei para... Isso não é lorota. E falei, é o seguinte... eu vou fuçar a sua vida. Então, se tiver qualquer impedimento, qualquer coisa que você seja contra essa pesquisa, bicho... avise agora, o cara está à frente. Me dá um sinal. Vai que ele levanta e avisa, hein? Me dá um sinal, porque eu vou escarafunchar. E eu não quero ter trabalho à toa. Eu não vou jogar esse texto todo fora depois que estiver pronto. Na semana seguinte, a minha avó encontrou no maleiro da casa dela, lá em cima, perdido há 40 anos, desde que o Carlos Paraná faleceu, todo o formal de partilha dele. Porque o meu avô foi advogado da família do Carlos Paraná, mas o meu avô está falecido há mais de 15 anos também. Esse material era para estar no lixo há muito tempo. E ela foi vasculhar e achou... Não, ela foi limpar a casa, ela foi fazer uma faxina nos guardados dela, não tinha nada a ver com o Carlos Paraná. E daí em diante, começaram a surgir entrevistados que jamais eu encontraria se fosse depender só do meu empenho. Que legal. Se eu não fosse contar com um dado de sorte. Será que sorte existe? Né? Então começaram a acontecer coisas que eu quis, eu não sei se eu posso entender dessa maneira, mas eu quis entender como sinais da personagem. Quer dizer, dentro também da minha fantasia, da minha memória, da minha brincadeira de fazer. Porque eu acho que, no fundo, fazer poesia, fazer biografia, fazer livro, trabalhar com arte é brincar em serviço. E é mesmo. Tem esse componente da ludicidade. É fundamental você fazer a sério, com respeito, com parâmetros éticos,
mas sobretudo não perder o prazer do brinquedo, de saber que aquilo ali é uma grande fruição para você Uma ser paixão. feliz. Uma paixão, com certeza. É só paixão. Ah, eu amo. Outros livros, fala um pouco das suas... Bom, meus 2 primeiros livros foram de poesia, o Impressões, que foi independente, 2002, e o Encenações, com prefácio do Heródoto Barbeiro, a gente O Heródoto, você comentou falou, na você nossa comentou. primeira entrevista, saiu pela editora Azuki. Alguns desses poemas do segundo livro estão aparecendo de novo nesse último. Tá, você repetiu. Estou reeditando. O que isso significa? Que vocês vão ler a mesma coisa? Não. Não. Eu entendo que não. Porque recontextualizado, recolocado próximo de outros poemas e sendo publicados em outro momento da minha vida, essas mesmas palavras, pelo menos para mim, têm uma significação completamente distinta. E são textos que ainda hoje, 10 anos depois, ainda fazem muito sentido para mim e, portanto, eu sinto que eles têm potencial de fazer sentido para quem for ler. É engraçado, porque quando você trabalha com a sua subjetividade, ao contrário de um trabalho de pesquisa, você está inevitavelmente sujeito às transformações que o tempo vai impondo a esse material. Então tem muita coisa que jamais eu publicaria novamente e que está lá nos meus 2 primeiros livros. E o teu foco tá só nos livros, nos projetos? Não, meu foco agora está na retomada do meu programa também, além do livro. Eu não passei a data exata nem o local de lançamento, porque infelizmente eu ainda não tenho esses detalhes para passar para vocês. Uhum. Mas depois eu mando e Com vocês certeza. anunciam. Mas vai ser em julho, o lançamento do Literatura de Quintal, ou como a Silvia Cancherini Sem sugeriu, nome. o Sem Nome, Poesias de Thiago Bechara Sem Nome. O livro sem nome. Você ia bombar. Não é um Em sem julho, pela nome, só Patois. um sem nome, assim. Tem uma referência. Como que é? O livro sem nome. O livro tem que ter o substantivo. O livro sem nome. Claro, para deixar bem claro, né? Relaxa. E além Eu desse tô trabalho, buscando aqui, o que você está buscando? por isso que eu tô tão entretida na história, as poesias de Thiago Bechara. Eba. Enquanto você encontra, eu vou responder a Claudinha. Então vai falando dos projetos. Felizmente, eu tive a alegria de ter o meu projeto aprovado no PROAC, o projeto do meu programa Memória Brasil, que eu apresentava às quintas-feiras pela TV Geração Z, era um programa de entrevistas com personalidades que fizeram diferença de alguma forma na história da nossa cultura, sejam personagens anônimas ou conhecidas ou menos midiáticas, enfim, o critério não é a fama, e sim a importância, a relevância da contribuição dessas pessoas para a cultura do país. O programa foi suspenso provisoriamente e agora o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, aprovou o meu projeto e eu em breve estarei captando a verba para poder voltar à baila com o Memória Brasil. Quanto tempo você ficou com Memória Brasil? 6 meses. 6 meses de programa e por lá passaram personalidades que me enriqueceram muito, que foram assim realmente muito bacanas para minha trajetória. Eu tenho certeza que para quem acompanhou o programa, porque foram ditas coisas muito interessantes sobre a carreira delas e sobre essa questão mesmo da dinâmica da memória no Brasil, que é um país que esquece de repente coisas que poderiam ser importantes para a nossa caminhada futura. Então, para citar apenas... Você acha que está mudando isso ou está a mesma coisa? Eu acho que a tendência é se pensar cada vez mais nisso, o que, consequentemente, sim, reflete pelo menos um desejo de mudança ou um processo que caminha nesse sentido. Agora, falta muito ainda. Falta muito. Falta muito ainda. Então, eu recebi, para citar só algumas pessoas, personalidades, como a atriz Beatriz Segal, que foi uma pessoa queridíssima comigo, ela foi hiper generosa. Recebi Ana Lúcia Torre, que esteve comigo recentemente no programa do Ronivon Jantando. Foi uma festa. Super. Foi muito gostoso. Aliás, a gente tem fotos aí, Switcher. Diretor, a gente tem fotos no ponto? Do programa do Rony. É. Ah, depois eu vou contar isso pra vocês. Olha lá. Tá no vídeo. Ai. Conta. Da esquerda pra direita, o chefe Max Abdo.
que é chefe do Max Abdo Bistrô. Eu, Ronivon, minha avó Delvair e Ana Lúcia Torre, atriz global que todos vocês conhecem. Isso é uma foto de bastidor depois da gravação. Foi uma farra. Porque era um sonho, né? Você tinha comentado já aqui com a gente era que um queria... sonho. Eu admiro muito o trabalho do Rony, acho ele um grande apresentador. E quando eu recebi o convite para jantar, eu falei que chique. Eu também achei chique. Fiquei muito metido. Achei chique assistir, eu não tive a oportunidade de assistir o programa no Eu vi. momento, mas depois eu vi o link. Vi rápido, no revi. final. Tá no YouTube, hein, pessoal? Quem tiver interesse de conhecer. de Assisti umas 3 vezes para mais ou menos. Foi né? muito importante para mim ter feito esse programa. A experiência, enfim, foi muito bacana. E ser recebido com carinho, assim como vocês estão me recebendo, assim, com esse carinho, tá Faz louco um pra mês, voltar. eu Bom, a acho. casa já faz 1 mês e meio que o Thiago esteve aqui com a gente. A casa já é do Thiago. E eu já me sinto em casa, absolutamente. Aliás, falando em poesias, eu estava aqui Fuçando. separando, fuçando. Eu queria ter gravado, mas eu ainda vou fazer isso. Só que com essa mudança para casa nova aqui, ficou tudo meio complicado. Não, mas agora fazendo ao vivo sai com um frescor, com a possibilidade do erro, que é tão Aí eu bom errar. faria com um TPzinho, né? Olha, uma coisa... no meu primeiro programa no Memória Brasil, Karen Rodrigues, a grande atriz, viúva do Paulo Altran, me disse no ar, errar é bom demais. Por que ter medo do erro? O erro é aprendizado, porque hoje abri o programa errando. Estreia, a gente tá nervoso. Claro. Eu falei a mas data não é de nem pelo nascimento errada. medo de errar. Eu queria, por exemplo, um beijezinho, sabe? Um fundinho musical, uma coisa Nada assim. disso. Eu queria uma papo. Nada disso. Mas vamos lá. Tenho algumas poesias aqui. Uma que eu gosto muito, porque, aliás, me identifico bastante, é o autorretrato. Sou minha canção que foge lenta. Sou meu sentimento deste instante. Um cheiro qualquer, mais lacinante que o da brisa mansa da tormenta. Sou quando tu abres as janelas e as poças de luz que ao chão derramas. Todo este rumor que há nas capelas e o amor por ti de alguém que amas. Sou somente espectro, refúgio, este é o meu mais fiel amuleto. E de todos os eus, dos quais só fujo, não fugi desta certeza que me deu, e enchi de alma e pranto este soneto, de que tudo que me assalta sou só eu. Chique, chique. Lindo! Tem uma poesia do Mário Quintana que diz isso, né? Toda ideia que te agrade, por isso mesmo, é sua. O autor nada mais fez que vestir a verdade que dentro em ti andava inteiramente nua. Então, isso é uma ideia que é muito presente na minha vida e nos meus processos criativos. E eu sinto tudo que me assalta, sou só eu, como diz o final da poesia. Tudo Mas é que só me eu mesmo, assalta, né? se identifica, sou eu à medida em que aquilo faz parte da minha vida interior, onírica, de sonho, de fantasia. Sou eu, Isso é você. não é? É ótimo, não é? Uma sensação super, super gostosa. De apreensão do De mundo, intimidade. de pertencimento, inclusive. Você é de Ribeirão, Thiago? Não, eu sou paulistano. Qual a sua ligação Ribeirão com Ribeirão? Ribeirão é uma cidade no norte pioneiro do estado do Paraná, Ribeirão Claro, ela fica próxima a Ourinhos. E lá se estabeleceram os meus avós. O meu avô, pai do meu pai, era libanês e se estabeleceu nessa cidade. É uma cidade recente, tem pouco mais de 100 anos. É recente, uma cidade nova, né? E uma cidade que recebeu um fluxo imenso de imigrantes. Não só italianos, como é de se esperar, né? Mas também árabes, portugueses. E o meu avô está nessa leva de imigrantes que vieram fazer, entre aspas, a América no Brasil. Então, uma cidade de base econômica rural, né? Sobretudo cafeeira, mas também de pecuária. E o meu avô se estabeleceu ainda muito pequeno com os pais
com secos e molhados, ele foi engraxate quando era criança e foi aos poucos adquirindo pequenas propriedades na região e a cidade foi crescendo, de modo que meu pai é ribeirão clarense e o pai da minha mãe também é ribeirão clarense, porque a família da minha mãe também se estabeleceu, os meus antepassados maternos se estabeleceram em Ribeirão. De modo que meus próprios pais se conheceram em Ribeirão Claro. Minha mãe também é nascida em São Paulo, mas passava férias no Paraná, assim como eu passei a minha infância toda. Então, mesmo sendo uma pessoa nascida em plena Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina, Nossa! eu me criei praticamente, feriados, férias, indo para essa cidade, que é uma cidade que hoje não tem mais de 5.000 habitantes. Hoje? A zona urbana. Contando com a zona rural, deve ter uns 10, 12 mil aproximadamente. Nossa, achei que fosse maior. Não é muito pequena. Essa poesia, Tarrafas, A que Ribeirão Claro um pura. tributo a Ribeirão. É Ribeirão Claro pura. Amo, amo. Que linda também, olha só, Tarrafas, por Tiago Sogaer Bechara. O vento em Ribeirão chicoteando a noite, silenciosa e morna. A paz no meu quintal, no arrasto destes golpes de tarrafa, serpenteando junto às ondas que há no céu e que nos banham numa praia que flutua. E essas ondas vão e vêm, espumando areia com suas mãos. Mãos brandas de pescador que joga a rede e colhe as folhas da mangueira aqui de casa. Mãos que bailam majestosas. Lá fora está ela, dignamente sobre si mesma e enterrada como sempre no jardim, enquanto suas folhas boiam no ar. É da sua infância. Isso me remete a muita coisa, Silvia. Isso tem um dado biográfico muito forte, porque de fato no quintal da minha casa, lá em Ribeirão Claro, há uma mangueira centenária, Ai, que lindo. que é assim, é uma rainha, ela é um império inteiro na realidade, para mim. É uma árvore dessas que tem valor afetivo muito forte, que era uma árvore que meu avô amava. E tudo isso recriado artisticamente, poeticamente, se transforma num potencial de compreensão do mundo, porque para mim, eu sinto que tudo o que eu escrevo, o que eu faço, o que eu digo, no fundo está muito permeado por aquela energia desse quintal, dessa mangueira. Não é à toa que o Energia livro mãe. muito provavelmente se chamará Literatura de Quintal. Energia Mãe. mãe. Tem um sentido de maternidade, essa cidade, que faz isso comigo. Desde que eu nasci, me acolhe. A primeira vez que eu estive em Ribeirão foi aos 2 meses de idade. Não, nasceu, ficou um pouquinho e foi pra lá. Não fui morar, mas... Não, sei. Mas aí fiquei, nunca mais parei de ir, entendeu? Então é uma relação de umbigo mesmo, é muito forte. A gente sente E é engraçado... pela poesia, né? Eu me lembro do dia em que eu fiz essa poesia, quer dizer, eu não lembro as motivações, mas eu lembro de flashes fotográficos do momento em que eu sentava na cama para escrever à noite, sempre muito à noite. E sempre na cama, é engraçado, eu tenho essa relação... De criação. É meio erótico, né? Você vai dormir com o livro do lado da cama, escreve deitado. Nunca pensei por esse aspecto, porque eu também tudo na cama. Tem As uma maiores coisa... inspirações, projetos, tudo que aconteceu na minha Ou vida então no banho. saiu mais ou menos Na hora que vocês vão do amontoado dormir, na minha cama. E à noite, pra mim, é uma coisa assim... o silêncio, a hora que a cidade está toda em suspenso. Uma hora perigosa, assim, mas que me enche de coisas. Deixa eu só fazer uma observação aqui acho que voltamos pro switcher que a gente... O pessoal tá dizendo que a gente tá sem vídeo. Voltou? Aí. Voltamos? Voltamos. Sim. Tiago, Diga. queria saber de você a sua opinião a respeito, né, de uma matéria que eu li sobre um projeto em Campinas, onde o pianista André Memari foi hostilizado por estudantes. Você chegou a ver essa matéria? Não, Existe um Silvia, projeto em Campinas. não vi. Deixa eu abrir a matéria aqui. Me conte. Hostilizado Falou por a palavra estudantes da hostilização, rede pública eu de fiquei Campinas preocupada. durante uma das apresentações que realizou na cidade como parte do projeto Ouvir para Crescer. É um projeto cujo objetivo é justamente facilitar o acesso
desse público carente à música e ao teatro. Claro, uma iniciativa louvável. Uma iniciativa louvável. Pelo que eu entendi, é uma matéria longa, depois eu te passo o link. Pelo que eu entendi, este projeto na cidade de Campinas, para levar essas crianças carentes de escolas municipais e estaduais, para ter acesso à boa música, ao teatro, à música instrumental. Claro, democratizar, né, o acesso à cultura mesmo. E aí, na apresentação deste pianista, que é um excelente pianista, as crianças o tempo inteiro riam, gritavam, Entendi. tiveram um péssimo comportamento. Entendi. Não se tratou, na realidade, de uma hostilização intencional em relação a ele, mas de uma questão comportamental mesmo. É isso? Isso. Eu acho que, quer dizer, não... Lamentável. 600 alunos da rede estadual de ensino no Teatro Municipal José de Castro Mendes. Eu não li a matéria, não estou sabendo exatamente do que se trata, mas assim, num primeiro passar de olhos pelo que você está me dizendo, tudo indica que tem muito a ver com a questão de formação mesmo dessa geração e da relação superficial que cada vez mais se estabelece, de incentivo mesmo à cultura, quer dizer, não se forma o público, não se forma uma capacidade de compreensão da arte e de respeito por isso, de ver a arte mesmo como uma possibilidade de nós nos entendermos como brasileiros, como cidadãos. Essa história que eu queria botar na roda, né? As pessoas, hoje nós estamos num país cuja população é extremamente carente de cultura em todos os aspectos, mas também extremamente carente de educação e tudo mais. Né? Carente, né? Carente. Essa matéria, esse comentário foi para o Facebook, e lá as pessoas aí começam a hostilizar estas crianças. Né? Entendo. E todo mundo cai matando, porque essas crianças, porque a educação se recebe em casa. Aí eu vou um pouco além e quero saber a sua opinião a respeito. É um projeto que consiste em apresentações gratuitas para este público. E ponto. E hoje os professores, não sei se por falta de estímulo, não sei se eu não conheço mais profundamente o projeto, por seus baixos salários, enfim. É um projeto que não está inserido na escola. É mais um projeto, uma coisa... É um projeto. Você pega seus alunos e diz, nós vamos ao teatro. De modo arbitrário e de modo sem reflexões. Né? Sem reflexão, sem preparação para que essas crianças compreendam. O que vão receber. O que vão receber, exatamente. Naquele momento. Né? Exatamente. E aí, na matéria ainda diz que os professores ficaram calados, ninguém fez nada a respeito, e ele seguiu a apresentação, terminou a apresentação dele, e naquela que a gente já pode imaginar né, a história, como é que ficou. Exatamente. Né? Bom, e todo mundo desrespeitado e pais culpando as crianças. Agora, estes pais, provavelmente, se a criança não tem acesso, os pais também desconhecem. Muito provavelmente. A maioria, a grande maioria. Muito provavelmente que também, é a nossa realidade. Exatamente. Também não foram preparados para compreender e para receber esse tipo de informação. Exatamente. Mas é essa bola que a Cláudia levantou. Quer dizer, não há culpados. Há fatos. Não tem diálogo. É multifatorial. Multifatorial. Quer dizer, tem várias causas. Né? Não foi feito um trabalho, talvez, é culpa das crianças. Não, é uma coisa isolada. Lança-se um projeto, então eu quero tocar nesse assunto, ouvir a sua opinião e deixar quase que um protesto aqui, né? Para que as pessoas pensem um pouco a respeito disso. Você não pode se empenhar, colocar um dinheiro num projeto desse, expor artistas dessa forma, e acredito que teria acontecido mesmo se fosse teatro. Nem expor as crianças dessa forma, E né? muito menos as crianças, né?
Então, Sem que saber o país acontece. é este? Eu né? acho que se trata mesmo de um protesto em relação ao sistema macro mesmo, pensando a coisa de modo panorâmico. Não dá pra gente apontar o dedo para as crianças, ou para o pai das crianças, ou para o governo, ou para um elemento só. Quer dizer, somos uma sociedade. Uma sociedade é, sobretudo, uma rede. Somos uma conjuntura. E uma cultura é um conjunto de hábitos que foram se enraizando durante séculos. Quer dizer, é muito complicado você chegar do nada e trazer uma informação que soa como alienígena, de repente, para determinada classe social ou para determinado tipo de público, sem nenhum tipo de preconceito, mas que não tem ou não teve a preparação adequada para digerir essa informação. Então é o que a Cláudia falou, concordo novamente. Acho que teria que ter tido Mas uma tá reflexão anterior e uma busca Preparo, por fazer... Como? Um preparo para Mas Exatamente, um preparo. agora estava lendo uma matéria esse final de semana sobre empreendedorismo social. E o Brasil está com uns projetos muito fortes da geração Y, que está fazendo as ONGs da geração Y, estão colocando muito projeto nessa área de educação. Eu acho que teve que ser assim. Então, teve que ser um setor de empreendedorismo social mesmo, Claro. através de projetos, porque senão não dá conta. Até porque se é tão Mas a louvável a questão iniciativa, né? eu acho que essa iniciativa tem que ser feita de maneira efetiva. Claro, né? efetivo, exato, mas Isso eu tô requer falando um que pelo menos preparo. tem gente pensando sobre a isso, questão né? é justamente evidente. isso, de maneira De efetiva. maneira Não efetiva. dá para você soltar essa coisa dessa forma. Exatamente, seu intuito é familiarizar Não se essas existe. crianças com um tipo de arte que infelizmente nós chamamos de erudita no sentido de erudito como algo inacessível, como algo difícil, como algo eventualmente até chato. Se a ideia é transformar essa visão do que é a arte, então vamos transformar essa visão. Mas quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para transformá-la? Não é simplesmente jogar essa criançada no meio de um espetáculo que talvez elas ainda não estejam preparadas. Eu acho que tudo é questão de você... como é que eu vou colocar essa questão? É um pouco de treino. Eu acho que quanto mais você ouve, mais você entende, mais você aprende a desfrutar de determinada manifestação artística. Requer hábito. Tudo requer hábito. Não é da noite pro dia. Achei triste. Fiquei chateado. Uma coisa que era para ser... Muito bacana. E que muito teoricamente bacana, é né? muito bacana, mas de que maneira vamos fazer isso? Né? Tem muitas coisas acontecendo bacanas que as pessoas não estão tendo o olhar Exatamente. bacana. Até porque corre-se o risco de alguém levantar o dedo e dizer, bom, está sendo dado de graça, o que essas crianças têm que reclamar? Qual que é o problema? Está sendo dado. Como se isso fosse A uma maioria dos esmola. comentários Aliás, em torno da matéria isso? das pessoas no Facebook. Quer dizer, como se Reclamam dar de arte e quê? cultura para as pessoas gratuitamente fosse uma esmola. Da mesma maneira que educação e saúde pública é obrigação do Estado, eu acho que cultura tem que ser também. Não é uma esmola, ninguém está fazendo favor para ninguém. Mas daí entramos em questões bem mais complexas e Mais profundas, complexas. nos interesses que realmente se tem de esclarecer essa população, ou se isso é feito de maneira para efeito de exportação, só para dizer que está sendo Claro. feito. Tiago, falando em livros, cultura, o que você está lendo nesse momento? O que lê, Tiago Bechara? Essa é uma pergunta ótima, adoro que você me faça ela, porque é curioso, eu sempre pergunto isso para as pessoas e ninguém me pergunta o que eu estou lendo. Eu adoro contar e compartilhar as minhas experiências como leitor, porque eu acho que se eu sou alguma coisa escrevendo, nem sei se sou, eu devo isso à minha formação. Estamos falando aqui de formação e também as leituras que eu fiz, né? Eu leio muita coisa ao mesmo tempo, Silvia. Eu estou lendo agora um livro sobre Você memória, tipo, tem na cabeceira assim 3, 4 livros? no mínimo. E cada dia você está inspirado por alguma coisa? Eu faço isso. Vocês conseguem ler Eu 3, consigo. 4? Eu não consigo. Eu adoro Com que certeza. seja Eu dessa leio, forma. e eu não é de inspiração, não. Eu me imponho ler um capítulo de cada um toda noite. Claro que não tem essa rigidez toda que eu tô falando aqui pra vocês. Tem Você dia me que falou que você é mais você flexível. dá uma escamoteada, finge que leu e não leu. Mas eu tento, na medida do possível, ler assim com algum critério, porque eu não sou muito focado, eu me disperso. Então eu canso de um, eu passo para outro, eu vou indo. Isso faz parte da minha dinâmica. Sempre
digamos assim, não foi sempre. Não vou mentir para vocês, dizer que eu leio assim desde pequenininho, porque não é verdade. Vamos dizer assim, no meio da faculdade para cá, eu criei esse hábito. Então, atualmente eu tô lendo... Todo dia? Todo dia antes de dormir. Uma horinha antes de dormir? Sabe que eu nem sei quanto tempo? Eu leio até me dar sono, até o olho coçar. Aí de manhã, quando eu volto da academia, eu tento ler um pouquinho também. Eu vou achando buracos no dia para conseguir esse espaço comigo mesmo e com esses autores que me encantam, né? Então eu tô lendo um livro agora sobre memória, que na realidade é a transcrição de um ciclo de palestras que aconteceu no Sesc. Eu não me lembro agora se 2006, 2007, por aí. O livro é deslumbrante, organizado pelo Danilo Miranda, do Sesc, e extremamente esclarecedor. Eu até fiz um post esses dias no Facebook, com o link ali do Scooby, que é essa rede social de livros, né? Scooby é livros ao contrário, né? Em inglês, Books, Scooby. E eu postei lá divulgando, porque é raro você encontrar um trabalho sobre memória, que por si só já é um tema abstrato, que tem a ver com filosofia, tem a ver com questões muito subjetivas, um livro com essa clareza, ao mesmo tempo sem perder profundidade. Um livro muito bem escrito. Eu tiro o meu chapéu para esses autores todos e para o Sesc, que, como sempre, realiza trabalhos de excelência, né? Estou terminando de ler também a Cartucha de Parma, do Stendhal, que é um clássico da literatura francesa do século XIX. Eu terminei antes, eu li o Vermelho e o Negro também dele. E estou terminando agora a Cartucha de Parma, que é encantador. E o que já está na mira da próxima leitura? Ah, meu Deus do Para céu. substituir aí o... Não sei. Minha psicóloga me ensinou a deixar o vazio tomar conta, para ver o que acontece depois. Ah, isso foi ótimo, isso foi lindo. Não sei, eu gosto de dizer não sei, é tão bom você assumir que não sabe. Tiago, onde descansa? Onde eu descanso? Onde descansa Tiago Béchara? Você quer uma resposta onírica ou uma resposta realista? Ambas, pode ser. Bom, eu descanso fisicamente quando eu estou na minha casa. Quando eu estou viajando, eu aprendo, eu me divirto, eu me distraio, eu me inspiro. Agora, descansar é na minha cama. O berço esplêndido Ah, é na casinha. É literalmente um berço esplêndido, porque eu um volto a ser ninho, criança e faço o meu ninho, aí eu descanso. Quando eu estico o corpo na cama, abro meu livro e depois durmo. Oniricamente, Oniricamente, Ribeirão Claro, e acho que dentro de mim são os momentos em que eu posso estar comigo mesmo, em silêncio. Eu amo o silêncio. Pra mim, é a complementaridade da música. Quando eu estou sozinho em casa, eu abro o piano, ou então pego o acordeon, toco, canto, e gosto de depois sentir o contraponto do silêncio em relação a todas as notas que ficam reverberando na cabeça da gente. O silêncio dá uma assentada na energia. olha só, na verdade, hoje viria junto com o Tiago Tato Fischer. Ai, viria. Nosso abraço para o Tato, né? Um beijo imenso para você, Tato. Você tá fazendo falta Que o aqui. espaço é seu e venha, vamos remarcar essa história. Ah, bom. Né? E aí, Tiago ia cantar pra gente. Tato é uma figura... Posso falar um pouquinho dele? Claro, Pode, claro. deve. Uma figura pela qual eu tenho um respeito, uma gratidão e uma admiração profundas. Foi meu primeiro professor de canto, foi meu mestre, é meu mestre de música, de arte e de vida. Porque é esse tipo de gente generosa, que sabe se dar, que sabe fazer o bem com um olhar, com uma palavra, com um cafezinho no meio da tarde, com um almoço de hora feito rapidamente entre um ensaio e outro. É uma pessoa da mais alta qualidade que eu tive o privilégio de conhecer. Denise Del Vecchio fazia aula de canto com o Tato e logo que fiquei amigo da Denise, ela me sugeriu e eu fui lá conhecê-lo, fiquei encantado, sobretudo pela história dele, porque o Tato foi o primeiro pianista e um dos fundadores dos Secos e Molhados, ao lado do Ney Matogrosso. Né? Então, todos os arranjos que nós conhecemos do primeiro disco dos Secos
foram compostos no piano da casa do Tato, que está lá até hoje. Quer dizer, ele fez os primeiros shows e não chegou a participar da gravação do disco. Mas saiu tudo de dentro daquela sala onde eu tive o privilégio de ter aulas, naquele piano. Então, é muita coisa boa, é muita boa energia, é muita boa lembrança, é muita experiência. Ele me sugere livros, ele me indica caminhos musicais, me apresenta compositores. O próprio irmão do Tato, que é o Iso Fischer, mora em Curitiba. Ah, bom, no último programa que eu tive aqui, a gente colocou um vídeo, eu cantando com o Tato uma música do Iso, o Depende Só de Mim. Quer dizer, são duas pessoas maravilhosas que eu só tenho a agradecer e que pena que o Tato não pôde vir, mas vai vir um dia. E ele vai falando e a gente vai babando aqui, né, pela história do Tato, né, de conhecer o Tato pessoalmente, o Tato tem né? que vir mesmo, né? Tem que vir. Já estava certo dele vir. Ele teve um imprevisto, mas loguinho a gente vai armar um teclado enorme aqui. Eu vou trazer a minha sanfona. Mas você podia dar uma palhinha, canta um pouquinho pra gente. Meu Deus, cantar assim? Assim. Então, poema. Não, eu vou... Não abre mão do canto, porque antes de começar o programa, ele falou que ele ia cantar. Ele estava aqui cantando, entendeu? Antes da gente abrir aí as câmeras e entrar no ar, ele estava cantando. Tira a câmera dela, tira. Ué. Tira a câmera dela, olha pra mim. Ela quer me botar numa enrascada. Não, quero um trechinho pequeno. Então eu vou cantar um trecho de alguma canção do Carlos Paraná, puxa vida, porque a gente tem falado tanto de Carlos Paraná, da biografia que eu escrevi desse compositor, e que é tão pouco lembrado. Graças a isso foi que eu tive a iniciativa de fazer o livro. Então deixa eu pensar alguma canção de Carlos Paraná para lembrar vocês desse grande gênio criativo que o Brasil teve e continua tendo. Vamos pensar. Em 67, Roberto Carlos defendeu e tirou o 5º lugar no Festival da Record a canção, o samba do Carlos Paraná, chamado Maria Carnaval e Cinzas. Vocês se lembram disso? Não me lembro. Vocês são muito novinhas. Nessa época vocês... Isso também não me lembro. Essa pergunta foi ótima. Não, vocês eram não é muito... bem assim também, isso aí foi né? Pra descontar, isso aí foi pra descontar outra coisinha. Canta, e agora ele... Pronto. Não, essa foi demais. Eu ia dizer que eu me lembro, mesmo sem ter nascido, porque vocês são muito novinhas, mas o meu espírito é velho. Tá. Então vai. Porque eu vim com uma carga de responsabilidade ancestral e espiritual. Então você não vai ter mais nenhum karma, é isso? Nenhum karma. Meu único karma são vocês duas. Que eu amo. Eu amo ter esse karma. Continua na história aí. E aí... Eu tava tentando enrolar pra ver se elas desistiam de mim. Não. Tá, mas não consegui, vocês perceberam, né? Consegui. Vamos lá. Nasceu Maria quando a folia perdia a noite, ganhava o dia. Foi fantasia o seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. E não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de amor. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia, só morro e samba, viva Maria. Quem sabe a sorte lhe sorriria e nunca viria de porta-estandarte. Errei a letra. Sambando com arte, puxando cordões, e em plena folia de certo estaria nos olhos e sonhos de seus foliões. Nossa! Achei que eu ia perder essa delícia? Não queria cantar pra gente? Acho que eu ia perder essa delícia? Claro que não. A sorte de vocês é que eu sou cara de pau. Muito cara. E metido. Agora tem um detalhe também. Thiago Sogayer Bechara. Dime. Então, fala do nome, porque tem aquela história, né? A gente, nome, põe esse nome, ia pôr o GCzinho na tela, chama de Thiago Bechara. Chama de Thiago Bechara. Falei, seu nome é artístico. Ele disse, mas daí a família fica brava. Manda beijo pra família, vai. Manda beijo pra aquela avó deliciosa, eu não vou mandar nem vai. beijo pra família, eu vou mandar beijo pra minha madrinha, que é a pessoa que me cobra sempre. Thelminha, meu amor. Sogayer Bechara, tá bom assim pra você? É minha Dinda, ela é minha Dinda, uma das pessoas mais queridas da minha vida.
A minha Dinda era tudo. Minha também. segunda mãe. E Thiago Sogayar Bechara. O Sogayar é engraçado, eu descobri recentemente, os dois nomes são de ascendência libanesa. E o Sogayar, eu descobri que na verdade deriva de Israel, que é árabe, né? O Israel virou Sogayar, que virou Sogayar, que virou Sogayar. E quer dizer, até onde eu sei, significa pessoa de baixa estatura. Eu desminto isso, porque a família Bechara é alta, mas a família Sogayar, o lado da minha mãe, tem muita gente baixinha. Minha bisavó era uma baixotinha linda, assim, a pigmeinha das Arábias. Pigmeinha das Arábias. Tiago por Tiago. Tiago por Tiago, meu Deus do céu, eu tô dizendo que elas estão de sacanagem comigo. Sou uma pessoa feliz, mas que busca não compreender a felicidade como um objetivo distante, mas sim como algo que se constrói a cada dia e, sobretudo, entender os momentos de felicidade, porque é claro que todo mundo tem altos, baixos, momentos bons, momentos ruins, mas se satisfazer com aquilo que nós somos, buscar sempre se aprimorar, mas sermos felizes conosco, nos respeitarmos, sermos verdadeiros conosco e, por consequência, com os outros. Eu acho que tá aí o grande segredo de você saber ser feliz, porque o ser humano é gregário, vivemos numa rede, dependemos uns dos outros. Eu vi a Ana Lúcia Torre no Ronivon, antes de nós irmos juntos, ela deu uma entrevista, só ela, dizendo que ela teve uma formação que incluía a seguinte percepção: se ela, às 6 horas da manhã, tem um pãozinho na mesa para comer, é porque alguém chegou às 4 na padaria para fazer. Então, ninguém é melhor que ninguém, né? Cada um tem a sua função social. E eu acho que faz parte do meu processo pessoal de aprimoramento ter sempre isso em vista. Pelo menos tento. Não é sempre um sucesso, não, mas eu tento. Tudo bem. Luiz Carlos Paraná, o boêmio do leite. A gente encontra onde, Tiago? www.tiagobechara.com.br ou então no meu e-mail tiagobechara@ig.com.br. Se vocês quiserem, vocês podem encomendar também pelo site ou nas lojas físicas da Livraria Cultura, onde vocês também encontram os meus outros livros. A saber, a biografia da cantora Cida Moreira, chamada Cida Moreira, a Dona das Canções. E Mara Reis. Voz, hein, Cida Moreira. Podia trazer as duas aqui com você, Nossa, né? ou seja, mas daí eu explodo de alegria. Seria Tato, ótimo. Cida e Mara juntos, Ia ser o máximo. eu ia ficar aí com vocês assistindo. Eu não ia querer dar entrevista, só ia ficar ouvindo, aprendendo. E Mara Reis, a grande atriz, chamada Mara Reis Van Filosofia, vocês também encontram na Cultura. E um trabalho recente sobre arte circense que eu fiz, ligando as pedagogias da educação física, do universo escolar mesmo da educação física, a partir da perspectiva das atividades corporais e das técnicas circenses. É um trabalho pioneiro, eu ouso dizer, e muito interessante mesmo, que eu fui contratado, tive a alegria de poder encabeçar esse trabalho ao lado da organizadora do livro, que é a Cristiane Cassoni. Muito bem. Não preciso nem falar, que eu adorei, né? E eu preciso? E eu queria mais, Eu queria também. mais. Olha só, lançamento do livro. Eu mando a data e o local pra vocês. A gente tá cotando Casa das Rosas. Será que Ai, vai ser? Ai, que 10, tudo, né? tudo. Que perfeito. A gente tá tentando. Vamos ver se a gente consegue agenda e uma data bacana, mas vai ser na segunda metade de julho. Isso eu já posso adiantar pra vocês. Novamente, editora Patuá é uma editora pequena, gracinha, super cuidadosa, respeitosa com o trabalho dos novos autores. Bom, eu já não sou tão novo assim. Eu sou velhinho. Nossa, ele é velhinho, Novas Silvia. são vocês, que Ele não é se velhinho. lembram de Maria Carnaval e Cinza. Eu sou velhinho, não sou tão recente assim no planeta Terra. Mas a editora Patuá, eu quero fazer um agradecimento ao Eduardo, porque confiou no meu trabalho, leu com respeito, com atenção meus poemas, compreendeu essa necessidade que eu tenho interiormente de dar vazão a mais esse projeto. E outro agradecimento que faz parte também do livro, a artista plástica Leda Senise.
A Leda é uma figura incrível que Cláudia Mello, a atriz Cláudia A Leda é Mello, maravilhosa. me deu a honra de me apresentar, ainda que pelo Facebook, nós não nos conhecemos A Leda pessoalmente. que vai fazer o... Leda é a autora da minha Nossa, capa. é maravilhosa. Eu posso dizer isso de boca cheia, é uma artista plástica da maior grandeza brasileira, que mora em Londres, está me cedendo essa imagem, porque gostou do meu trabalho, acreditou em mim. Eu tenho a maior gratidão, Ledinha, pela tua reverência. É uma artista realmente de primeira grandeza, não só no seu trabalho artístico, mas no ser humano, na qualidade humana dela. Reconhecida por grandes nomes também, como Naum Alves de Souza. Enfim, a gente não precisa nem rasgar seda, porque Leda Senise é um nome. Então eu estou muito honrado mesmo, acho que é um privilégio, com 26 anos, eu receber esse presente, uma capa feita especialmente... É um bebê, né? Como é que cabe tanta informação e tanta competência? É amor que eu recebo das pessoas. Dentro de um menino de 26 bênção, né? anos, né? É amor, bênção. é puro amor que eu Parabéns, recebo das Thiago. pessoas. Parabéns a vocês que me fazem tão bem. E me Amei, mimam. Eu adoro ser amei. mimado por Amei vocês. de paixão. Que a semana seja ótima, Cláudia. Você também. Terça-feira que vem a gente está de volta, já tem inclusive o tema da semana que vem. Se você tem curiosidade em saber como tirar a cidadania italiana, ou se você tem dúvidas se você tem direito a essa cidadania, você não pode perder o Mulheres Poderosas da semana que vem. A gente vai falar sobre esse assunto. Novidade, você não sabia disso? Não sabia. Pauta primeira hora. E rápido ainda, as pessoas acham que é coisa para cidadania, você tirar uma cidadania italiana é coisa de 2 anos, 3 anos. Não. Se a sua está nesse ponto, é tudo enrolação. 90 dias você pode ter a sua cidadania na mão. Coisa ótima. Terça-feira a gente vai falar disso. Então você acompanha. Todo programa, todo entrevistado que passa por aqui deixa alguma coisa e a gente sempre aprende muito, né? Então eu vou escutando, pegando pedacinhos de frase para montar a finalização do programa, né? E aqui hoje deixo para você o seguinte: faz parte do seu caminho para a felicidade você entender que ninguém é mais do que ninguém. Todos somos iguais. Pensa nisso. Terça-feira que vem a gente está de volta. Beijo, até lá.